4h05. Ótima tarde para você que estava acompanhando a transmissão da Santa Missa direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, o nosso santuário estadual, Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós acompanhamos aí a transmissão com o Padre Wagner Calegari e também a participação de Padre Jorge, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. 4h05. Vamos juntos na TV Horizonte e também na Rádio América, neste momento, nas tardes, quando você em casa, você também no seu trabalho, no carro nos acompanhando, tem nos seguido com muita gratidão, já agradecendo a imensa audiência no Falando de Vida. Há o tempo, esse elemento implacável que só se desafia, seja para desacelerar, seja para ir mais longe. Qual é o ritmo que a vida exige hoje? Vamos juntos no Falando de Vida. Falando de Vida. Boa tarde a você, eu sou o Zé Carlos Pioto, tenho o prazer de estar na sua companhia para mais um Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1. Você que nos acompanha pelo Rede Catedral Vox, que é o nosso portal, o nosso aplicativo, onde você pode acompanhar toda a programação da Rádio América, da TV Horizonte e as demais produções da Rede Catedral de Comunicação Católica em tempo real. Baixe o aplicativo Rede Catedral Vox. O Falando de Vida hoje tem a alegria de receber o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte para a região episcopal Nossa Senhora da Esperança, Dom José Otácio Oliveira Guedes. Dom Otácio Oliveira Guedes. Dom José ou José Otácio. Boa tarde, José Otácio, pode ser? Obrigado. Você gosta do nome José? Eu gosto, José. Então, boa tarde, Pioto. José Otácio Oliveira Guedes conosco hoje, o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. Que alegria recebê-lo no Falando de Vida. Também uma alegria estar com você, também as pessoas que acompanham o teu programa. E vão estar conosco, participando também pelo 994 12 21 79. No Falando de Vida, no finalzinho do programa, hoje, com Dom Otácio ou José Otácio, nós teremos também um momento de bênção, momento de oração. Então, mande o seu nome, o seu pedido de oração, para que você seja também abençoado por José Otácio hoje, no finalzinho do programa, pelo 994 12 21 79. Para você que está fora da região metropolitana, 31, e você que nos acompanha em outros estados, como a Bahia, o Espírito Santo, nós temos audiência em São Paulo, você também que nos acompanha no Paraná e, quem sabe, a grata audiência também, você que está fora da região metropolitana nos acompanhando, aí quem sabe em Porto Velho, onde Dom Otácio esteve por um período, mande o seu pedido, a sua pergunta, a sua dúvida pelo 994 12 21 79. E no programa de hoje, nós vamos falar com Dom Otácio sobre um olhar sobre personagens bíblicos, a partir da espiritualidade e também do olhar da psicanálise. É essa a proposta do programa Cruz e Divã, que Dom Otácio conduz. Um dos apresentadores é o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom José Otácio Oliveira Guedes. Ele está com a gente hoje no Falando de Vida. Vamos falar então de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h09. Bom, vai ser difícil não chamá-lo de Dom Otácio, mas eu vou priorizar o José Otácio. Isso, é o título, né? Dom, né? Normalmente se refere ao bispo. Eu gosto do José, Pioto. O José tem 2 Josés na Bíblia. Sim, eu sou José também. Isso, meu xará. E o José tem o José do Egito, que é uma figura muito forte, né? E depois tem o José, né? Que é do Novo Testamento, o pai que cuidou, o pai adotivo de Jesus. Então, nos honra muito tê-los como, né? Por isso, se você fizer Dom José Otácio, né? Com liberdade, mas Dom Otácio também. À vontade. José Otácio,
Quantas edições o programa Cruz e Divã o senhor já gravou? E como é que tem sido a experiência de falar de personagens bíblicos sob a ótica da psicanálise do divã? Então, Piotr, quem tem nos acompanhado, né, este programa Cruz e Divã, ele tem ido ao ar pela manhã, do domingo, 9h30. Então, esse programa, nós estamos aí já na décimo programa, vamos gravar. Sim. Me parece que ao ar foram 3 ou 4 episódios, né? Então, esse programa, ele nasce com o intuito de eu revisitar um âmbito que eu conheço, né, de estudo, que é a Bíblia. E este amigo que eu reencontro aqui em Belo Horizonte, o Dr. Jefferson, que é um psicanalista de ponta. Isso. E em conversa com ele, nos veio então a ideia de pensar, né? Porque o Padre Samuel nos propôs, eventualmente, pensar um programa, um espaço. Inicialmente pensávamos os Salmos, mas aí me senti mais à vontade com esse tipo de programa, que eu abordaria aspecto, digamos, espiritual do personagem, daí a cruz, né? Sim. E o Dr. Jefferson, a parte psicanalítica e a parte do divã. Então o intuito seria esse, de pegarmos esses personagens e fazê-los vivos, né? Por exemplo, o primeiro personagem que nós analisamos foi Caim, né? Sim. Do irmão de Abel. E nós vemos que nesses personagens, quando eles são trazidos da parte narrativa do texto... Para a nossa realidade. Perfeito. Eles têm um impacto, né? Porque, aliás, toda a literatura, ela foi escrita para isso, para, né, o leitor possa ser impactado. E isso acontece de maneira particular porque a revelação de Deus, ela é feita dentro da história de pessoas, né? Perfeito. Então essas pessoas, elas têm um horizonte, por vezes são personagens de fato históricos, outros podem, no caso nós analisamos um dos programas, já dando um spoiler aqui, claro, né, o filho mais velho do filho pródigo, né, que é Jesus conta uma história, mas ele constrói ali um personagem. O que nós vemos é que nós podemos nos confrontar, né? E quando esses personagens, o seu perfil espiritual, também, digamos, emocional, ele é descrito, aquela percepção nossa de que tem um espelho ali, que a gente começa a se olhar e se identificar. Perfeitamente. Também. Inclusive, características boas ou menos boas. Sim. E o interessante, Piotr, é que há um caminho que esses personagens fazem de crescimento, desenvolvimento. Por exemplo, nós ousamos analisar uma personagem que foi a Virgem Maria. Olha, né? Que maravilha. Pois é. E é uma mulher que nós vemos extraordinária, mas ela faz também um caminho, né? Sim. E seja do ponto de vista da narrativa dos textos, uma mulher que dá luz, uma jovenzinha, mas essa mulher ciosa de cuidar do filho, capítulo 3 de Marcos narra ela indo atrás dele porque diziam que ele estava fora de si. Então esta mãe que parece que não percebeu ainda que esse filho cresceu e que tem uma missão. Então nós vemos também, Maria faz um caminho, né? E é interessante é que nesses casos as pessoas se identificam e me recordo o psicanalista falando das mães crocodilo, né? Sim. Essas mães que querem engolir os filhos. Então é só para dizer que esse programa então que já vamos gravar, estamos gravando a 10ª edição, ele nasce assim, né, de uma intuição daquilo que temos aptidões, da minha parte a parte bíblica e a parte psicanalítica, e o intuito é que quem nos ouve, quem nos acompanhe possa ter, digamos, diante de si um elemento espiritual de qualidade, eu me empenho a preparar. Sem dúvida. E um elemento, digamos, da psicanálise traduzida em linguagem acessível. Muito bem, amigos, 4h14, hoje com Dom Otácio, ou José Otácio, o bispo auxiliar de Belo Horizonte, trazendo para a gente um pouco do contexto do programa Cruz e Divã, mas vamos falar ainda mais sobre elementos importantíssimos deste programa e vamos falar também da sua vida. Com qual personagem bíblico talvez você se identifique ou você gostaria que Dom Otácio pudesse levar ao Cruz e Divã? Você se identifica com a palavra de Deus quando você lê sobre um personagem bíblico, você percebe que há uma identidade também
psicológica, psicanalítica, moral com esses personagens. É muito importante a gente perceber a profundidade da palavra de Deus no nosso dia a dia. Nós voltamos com Dom José Otácio daqui a pouquinho, depois do intervalo. Lembre-se, no final do programa, Dom Otácio ou José Otácio vai fazer para a gente um momento de oração com o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. Você na sua casa, com a sua família, ou sozinho, ou talvez no hospital nos acompanhando, no carro, no táxi, mande o seu pedido de oração. 994 12 21 79. Nós voltamos rapidinho, em 1 minuto. Nós estamos no Falando de Vida pela TV Horizonte e também pela Rádio América. Quatro horas e 19 minutos, o Falando de Vida, hoje na TV Horizonte e Rádio América, com Dom Otácio, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós estamos falando sobre os personagens bíblicos e uma leitura da parte psicológica deles. E falando também desse contexto da formação do ser humano e da nossa própria identidade com a palavra de Deus, eu queria, nesse bloco, falar um pouco também da formação de Dom Otácio, onde ele começou. Ele é mineiro, né? E teve uma experiência em Niterói, em Rondônia, já rodou o Brasil e voltou para as terras mineiras, né, Dom Otácio? Que bom estar em casa, né? É isso, Piotr. Então, minha biografia, se pode dizer assim, né? Claro. Eu nasci em São Sebastião do Maranhão, em 74, e de lá meus pais, moramos um pouquinho em Santa Maria do Suaçuí, estamos ali na Diocese de Guanhães, e depois nossa família, né? A família foi para Linhares, o interior de Linhares, até com a emancipação, hoje é Vila Valério, geograficamente. E ali fiquei até os 16 anos, né? Nós cultivávamos café. Maravilha. Então a roça, digamos, o interior, ele está muito presente para mim, né? Então o senhor tem um pezinho lá na roça. Tem fogão de lenha. Fogão de lenha. Inclusive, domingo passado tinha uma palavra do apóstolo Paulo na leitura bíblica que falava reavivar a chama. Sim. E eu falava, isso é atiçar o fogo. É aquilo que a gente fazia no fogão de lenha. Esse atiçar o fogo. Depois, com 16 anos, quando eu quis ser padre, aí eu tinha um tio, o Monsenhor Guedes, que é padre lá em Niterói, e acabou me atraindo para lá, e eu fui para Niterói, lá me tornei padre, e estando lá, eu estive, em 91 entrei, em 95 fui para Roma estudar, fiz lá então o curso de teologia e o mestrado na área bíblica, retornei um tempo como formador, estive em uma paróquia em Itaboraí, em Venda das Pedras, uma experiência maravilhosa. Depois, em 2012, retornei ao seminário como formador. Em 2017, fiz uma experiência como missionário. Você citou Rondônia. Sim. Estive em Porto Velho. Porto Velho. Foi uma experiência maravilhosa, um povo mais simples, mais retirado. Era 160 quilômetros, um local chamado União Bandeirantes. Então lá estive até quando Dom Valmor, era ele o presidente da CNBB, me deu uma missão. Ele falou, é uma convocação para ser o reitor do Colégio Pio Brasileiro em Roma. Então, em 2020, eu retomei essa missão lá e estive lá até ano passado, quando fui nomeado bispo, né? E nesse período o senhor ainda teve tempo de fazer um doutorado bíblico, é isso? Perfeitamente. Então, nesse tempo que eu estava como como pároco, lá em Itaboraí, em Venda das Pedras, né, um distrito, de 2008 até 2012 eu fiz o doutorado, já sendo professor, né, colaborando na PUC Rio. Sim. Fiz o doutorado lá em teologia bíblica, minha área de estudo. Muito bem, gente. 4 horas e 22 minutos. Dom Otácio tem uma formação sólida, né, na nossa Igreja Católica, experiência também de proximidade com pessoas, como ele relatou agora há pouco, de pessoas mais simples, de outras comunidades também, porque o mineiro tem, nós estamos falando da espiritualidade, da psicanálise, o mineiro tem um jeitinho também de ser, né, Dom Otácio? É interessante, Piotr, é que com esse retorno aqui, as pessoas perguntam, e aí, como você está se sentindo?
Eu falo, eu tô me sentindo em casa. Em casa. O mineiro, o mineiro ele tem um pouquinho, a minha percepção, ele um pé atrás, né? Sim. Até que ele pode até te depois levar na cozinha, não demora muito, mas ele precisa dar uma espiada primeiro, né? Dar uma olhada. Mas esse jeitinho do mineiro, eu penso que mantive em casa, porque meus pais, sendo mineiro, a cultura, a culinária, o que comíamos era galinha com quiabo, era porco, era tutu de feijão, né? Então esse ambiente ali de criação, a experiência religiosa, da simplicidade, do terço, né? na família. Então meu ambiente, a mineirice eu a mantive, muito embora tendo estado no Rio de Janeiro tanto tempo, mas esse lado sempre cultivei e voltando para cá, eu me encontrei em casa. 4h24, nós estamos ao vivo para a TV Horizonte, Rádio América, hoje com Dom Otásio, ele que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Otásio, aqui nós temos a participação de uma telespectadora que já nos provoca buscando essa identidade bíblica e psicológica. Ela diz o seguinte: boa tarde a todos, Dom Otásio, sua bênção. Meu esposo, Jonas, se identifica muito com o profeta Jonas. Aos 28 anos de idade, ele ficou cego completamente, isso em 98. Sempre calmo dizia, estou passando pela barriga da baleia. Aí fazendo uma alusão ao personagem. Como é o nome da, da pessoa que nos comunica? Aqui agora, mas enquanto isso, Deus abençoe, tá bem? E Jonas é um personagem muito interessante, que Deus dá a ele uma missão, ele foge dessa missão inicialmente, mas ele tem um homem sincero. Quando ele está sobre o barco ali, começa a tempestade, e os outros marinheiros querem descobrir o que está acontecendo e por que está acontecendo, Jonas, quando indagado, ele fala a verdade. É um cara sincero, fala, olha, fui eu, Deus me deu a missão, eu fugi do Senhor, então isso está acontecendo a vocês. E ele fala, vocês podem me jogar no mar que vocês vão ver que tudo fica bem. Então, se o esposo dela... Ela está em Araçuaí, Minas Gerais, comunidade rural Tesouras, é Ivani. A Ivani, Deus te abençoe, Ivani. Então, seu esposo, esse lado, né, de um homem que assume a responsabilidade, as consequências das escolhas feitas, é uma atitude muito boa, atitude própria de gente adulta. Né? Sim. Agora, esse esposo, esse figura Jonas, depois ele então retoma a missão dada. E ele vai até Nínive como mandado por Deus, e lá ele anuncia que a cidade será destruída e não acontece, né? Então o seu esposo, dizer, eu acho que é sugestivo, porque estamos sempre abertos a crescermos. Jonas é aquele cujas categorias e a interioridade dele não dá conta da grandeza do projeto de Deus, de tudo, né? Tanto é que Deus quer um caminho e ele até se queixa com Deus, fala, olha, eu sabia que você ia agir assim, ia ser misericordioso. Ou seja, Jonas tem o seu jeito de pensar que precisa ser alargado, né? Precisa de ser sempre renovado para adequar. Então, sugestivo, seu esposo se identifica com ele, um homem sincero e que está a caminho aí, digamos, para crescimento constante. Obrigado, vocês de Araçuaí nos acompanhando pela TV Horizonte, pela Rede Catedral Vox, Dom Otásio nos ajudando a entender, a contextualizar os personagens bíblicos com também a análise psicanalítica. Dom Otásio, quando a psicanálise chama a atenção do senhor e como é que essa ferramenta pode nos ajudar também a compreender melhor o comportamento humano? Então, Piotr, a minha aproximação, né, com a psicologia, porque a psicologia, ela digamos, é um ramo desse estudo da interioridade que ela trabalha, digamos, mais a parte dos sintomas, né, daquilo que acontece, e a psicanálise seria aquela que procura as causas, né? Sim. Só para identificar, só para distinguir. Quando eu retorno como padre novo, eu retorno de Roma em 2001, jovem sacerdote, eu me vejo tendo que cuidar de outras pessoas. E eu vejo que eu tinha que estar mais inteiro, mais livre, cuidar de mim mesmo, com o intuito de ser qualificado. Então ali eu encontro, né, uma terapeuta, a doutora Maura Tomás, já veio a falecer, e eu guardo dela uma memória muito boa. Durante alguns anos ela colaborou comigo como psicóloga, né? Então esse foi meu encontro pessoal com a psicologia. E quando estive como formador no seminário, também quis que essa ciência auxiliasse os seminaristas.
Porque, atenção, não é que, Piotr, ela substitua, né, a dimensão espiritual, mas ela complementa. Sim. Ela traz uma dimensão, digamos, sobre as nossas ações, que é um outro olhar, o olhar, digamos, da ciência, né? Que você tem um olhar da fé e as duas são duas mãos interessantes para trabalhar. A fé e a ciência podem caminhar juntas, né, Dom Otácio? Então, Piotr, esse é o intuito, esse programa Cruz e Divã, é de que elas podem dialogar com perspectivas diferentes, né? Como sobre um líquido, água, quantos olhares podemos ter sobre ele? A água é um sinal de lavar, é usado no sacramento do batismo, né? Eu te batismo em nome daquela lavacro espiritual, mas água é um elemento químico. Muito propício para matar a sede. Sem dúvida nenhuma. Tomamos boas goladas. O espírito humano, mudando o que tem que ser mudado, ele também pode ser olhado e ajudado. Então, a minha experiência com a ciência, da psicanálise e também da psicologia, foi muito positivo. Eu me sinto, obviamente, a caminho sempre, mas pelo menos eu me sinto de distinguir aquilo que é das pessoas com quem eu lido, com as minhas questões que eu tenho que dar, né? Dom Valmor, ele até usa uma expressão assim, ele diz, não pode alguém querer colocar a roupa dele no meu cabide. Não tem jeito. Não, no sentido de... Essa roupa é sua, né? Coloca no teu cabide, seu cabide. Né? Perfeito. E saber distinguir isso é bom para ajudar as pessoas, para a gente não fazer uma bagunça, né? E penso, nós que cuidamos de pessoas, isso e o padre é essa missão. Sem dúvida. Penso que esse é importante, que nós estarmos cientes daquilo que é nosso, para a gente não atrapalhar a vida das pessoas, né? Eu sei, a minha função agora é de bispo, né? Poder colaborar com os irmãos padres, que por sua vez colaboram com as pessoas. Então é para dizer isso. Então a minha experiência com a ciência, eu encontrei como padre jovem, nessa minha histórico, né? E acredito que é uma ciência poderosa no auxílio, sem esquecer, obviamente, o espaço da graça de Deus, né? A presença da espiritualidade, da oração, que não substitui, mas é um complemento, a ciência é um complemento importante. Maravilhoso. Dom Otácio, bispo auxiliar de Belo Horizonte, hoje no Falando de Vida, pela TV Horizonte, pela Rádio América. Nós estamos aprofundando, então, esse olhar, não é, da fé e também da psicanálise com Dom Otácio. Participe você também, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida e mande o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho, no final do programa, com Dom Otácio, você vai receber a sua bênção, aí sim nessa dimensão divina e espiritual que o sacerdote tem e pode também trazer para a nossa vida. 994 12 21 79. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuamos juntos, falando de vida na TV Horizonte e Rádio América. Quatro horas e 34 minutos no Falando de Vida pela TV Horizonte Rádio América. Você que nos acompanha também pelo canal do YouTube da Rede Catedral de Comunicação Católica e pelo Rede Catedral Vox. Nós estamos com Dom Otácio, ele é o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. E, Dom Otácio, nós temos muitos desafios na vida. O senhor também foi nomeado bispo pelo atual chefe da Igreja Católica, o Papa Prévost, ou Papa Leão XIV, né? Como é que foi esse impacto de, na época, ser nomeado pelo presidente do dicastério na época? Ele não era Papa ainda, né? Conta pra gente essa história e esse impacto de ser nomeado pelo atual Papa. Eu estava em missão, né, desde 2020, como reitor do Colégio Pio Brasileiro. E quando então no dia anterior, no dia 10 de maio, recebi uma ligação, né, do secretário do dicastério, que é o Dom Wilson Montanari, é um brasileiro, dizendo se eu poderia ir no dia seguinte ao dicastério, estava em Roma. Então vou no dia seguinte, eu chego lá, então ele manda entrar numa salinha que o prefeito viria falar comigo. Então ali já dispara o coração, né? Pensei que poderia ser isso, né? Dadas outras circunstâncias anteriores. E aí então entra, né, o cardeal Prévost e
pergunta como está a família, e eu começo a falar um pouquinho, ele fala, ó, eu sou americano e nós somos pragmáticos, então vamos logo ao ponto, né? Então, toda semana eu me encontro com o Papa, disse ele, e o olhar do Papa nesta semana se voltou para o senhor. Nossa. E o nomeou bispo auxiliar, aí ele pegou o papel, né, para ler Belo Horizonte, embora ele já esteve aqui, né? Sim. Quando geral dos agostinianos. Falei, nomeou o senhor bispo auxiliar de Belo Horizonte, e eu estou aqui para acolher o seu consentimento. Foi isso. E aguardou que eu respondesse. É o sim ou não? Basicamente, né? Mas eu penso assim, Piotr, esta é consequência do conjunto do sim dado, né? Então, sim. Assim como um padre, um irmão padre, né? Quando é nomeado para uma paróquia, aquela função, dizer não faz sentido, porque estou nas mãos de Deus desde quando me consagrei, né? Então foi ali começou então uma aventura, o dia 11, né? Foi dia 11 de maio, fui ordenado depois dia 10 de agosto, né? Tempo depois, porque eu tive que retornar ao Brasil e preparar, né, o que era necessário. E fui ordenado, então, lá em Niterói, dia 10 de agosto, dia de São Lourenço. E neste ano de 2025, o senhor foi também empenhado junto ao dicastério. Para o clero. Para o clero. Isso, então é uma missão, né? Então, mais uma missão. Né? Então, claro, a gente continua aqui em Belo Horizonte, como, né, estamos agora. É uma missão colegiada de desempenho, é um grupo, somos 22 do mundo inteiro, tem bispo lá da África do Sul, tem do Canadá, Argentina, né? E tem outros tantos também lá de Roma. E esse colegiado tem a missão de, eventualmente, discernir, né, algumas questões ligadas sempre aos padres, seminário, diácono e padre, ou seja, o que está em torno, por isso que é dicastério para o clero, né? Então, discernir com pareceres escritos, eventuais idas, né, se convocado. E de 2 em 2 anos tem uma assembleia, então tem que passar uma semana lá em Roma nessa assembleia do dicastério. Então é uma missão para colaborar com os irmãos padres, né, de maneira como um padre também, que a gente nunca deixa de sê-lo, né? Com uma agenda assim, Dom Ottácio, a gente reforça ainda mais a gratidão. Com a sua agenda é um privilégio tê-lo aqui de fato conosco no Falando de Vida, viu? Eu que me sinto, né, falar com os teus ouvintes, né, que você, com a tua competência, conquistou, né, me sinto honrado de estar aqui. Dom Ottácio está fazendo o Cruz e Divã, esse programa que tem tomado um corpo também dentro da programação da Rede Catedral de Comunicação Católica. O Cruz e Divã aborda os personagens bíblicos e também uma linguagem que tenta explicar a psicanálise, através da psicanálise, um olhar cuidadoso sobre os personagens bíblicos. Dom Ottácio, eu disse ao senhor que eu acompanhei um trechinho do Cruz e Divã quando o senhor participou falando sobre Zaqueu. O senhor pode dar para a gente um brainstorm, assim, voltar um pouquinho nesse contexto do personagem de Zaqueu rapidamente, claro, para que as pessoas que estejam em casa possam se identificar, talvez, com esse personagem também de Zaqueu, e você que está nos acompanhando, mande o seu pedido e a sua dúvida também, 99412-2179. Então, quem era Zaqueu na Bíblia e como é que ficou a parte psicanalítica dele? Essa parte psicanalítica é um amigo, que é o Dr. Jefferson, Sim. né? Ele que é o profissional da área, mas posso fazer memória. Sim. Então ele é um cobrador de impostos, é um homem rico, e o Evangelho narra no capítulo 19 de São Lucas, de que ele queria ver Jesus e ele corre sobre uma árvore, né? E quando está ali, Jesus fala, desce daí, eu devo ir para sua casa. A leitura espiritual que fazemos, Piotr, esse desejo, né, do ser humano, digamos, o seu desejo de alguma coisa a mais. Ele tinha tudo, se pode dizer, um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, mas sempre aquele espaço, né, nós podemos chamar da espiritualidade, do elemento místico, né, que o coração humano ele anseia, né? Então esse aqui é o que quer ver Jesus. Da perspectiva da psicanálise, tem esta questão ele era de baixa estatura, né? Sim. O Evangelho narra. Esse baixa estatura fisicamente está ali, mas isso pode ter consequências, né? Sobre esta coisa da busca do ser humano. Dr. Jefferson, se estiver nos ouvindo, me perdoe, eu vou tentar só fazer memória.
Mas é uma pena. Quem depois pode Nós vamos revisitar o programa. para estar aqui também. Vai ser ótimo. É bom que ele pode trazer a perspectiva dele. Mas ele narrava dessas questões emocionais nossas, né? Que é a busca, o que a nossa história deixa em nós, né? Tem um ditado que diz que águas passadas não movem moinhos. Maravilhoso. Mas esse ditado, ele não tá legal, sabe, Piotr? Falta um elemento, Você né? sabe por quê? Porque se tem águas que continuam movendo nossos moinhos do ponto de vista emocional, são as águas passadas. São aquelas experiências, aquelas experiências ali com o papai, com a mamãe, nossas feridas, os traumas, né? Aquelas questões que temos que foram responsáveis de construir o ser humano que somos, né? E Zaqueu não é diferente. Então Zaqueu tem o fato de ser rico, o fato de ser baixo, essa sua busca, né, o que dinheiro, né, que ele tentou preencher eventualmente esta sua falta com aquilo, mas indica a falta, tem que lidar com ela, né? Então só para dizer que esses personagens, eles são muito interessantes. Muito bom. Que eles são ricos, né? Porque o ser humano, cada ser humano nós que por vezes perdemos a capacidade de nos admirar diante de cada um. Zaqueu, então, Dom Otásio, ele tinha tudo e ao mesmo tempo se sentia nada. Pois é. Ou não tinha nada. Né? Trazendo para o nosso dia a dia, às vezes a gente tem tanta coisa e se perde por tão pouco, né? Se desvaloriza por coisas menores. Isso causa na gente realmente um impacto psicológico muito grande. No caso de Zaqueu, pensemos, né? Esse tanto de coisa que ele tinha, mas ao buscar Jesus, ele indica que tem alguma coisa mais valiosa, né? Do que tudo aquilo que ele recolhia como imposto. Perfeitamente. Que guardava uma parte para ele também, né? E tanto é que a cena seguinte, quando Jesus vai à casa dele, ele diz para Jesus: eu vou devolver 4 vezes, se eu tirei de alguém, de maneira, a metade dos bens vou dar para os pobres. Para você ver, a riqueza dele já não está mais nos bens. Já não é uma coisa que ocupe o coração dele, né? É para dizer que um ser humano que encontre verdadeiramente essa sua essência, né? Onde Deus habita, né? E esse, no nosso caso, como cristãos, o encontro com a pessoa de Jesus dentro da vida traz um espaço de luz, se pode dizer, que nós, digamos, fazemos hierarquia das outras coisas e colocamos cada coisa no seu lugar. E o dinheiro, se é uma coisa, os bens, né? Materiais, se é uma coisa que nos dá espaço para procurar a felicidade, essa felicidade não pode ser encontrada nestas coisas. Gente, é maravilhoso ter Dom Otásio aqui com a gente hoje no Falando de Vida. E você que está em casa nos acompanhando percebeu a profundidade da temática que você simplesmente também pode experimentar lendo as Sagradas Escrituras, ouvindo a nossa igreja. E lembre-se, a riqueza da nossa Igreja Católica mora exatamente nessa dinâmica de levar até as pessoas o que nós temos de melhor dentro da Igreja e também das Sagradas Escrituras. 16 minutos para as 5, nós voltamos daqui a pouquinho com Dom Otásio, que é o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Não se esqueça que no finalzinho do programa, Dom Otásio vai proferir uma bênção para todos nós, com esse carisma dele, com essa experiência teologal, filosofal que ele tem. Participe conosco, 99412-2179. Um rápido intervalo, nós voltamos no Falando de Vida. Doze minutos para as 5, Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1, pela Rádio América 107,1, também pelo nosso Rede Catedral Vox. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos com Dom Otásio, que é Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem uma missão muito importante também, junto a Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é o nosso arcebispo metropolitano, junto ao clero, todos os padres, a toda a igreja
de Minas Gerais, de Belo Horizonte, toda a região metropolitana. E nós temos o nosso santuário arquidiocesano, que é um santuário estadual, Basílica Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais. E o senhor, Dom Otásio, como bom mineiro, não vai deixar também de levar até a nossa Basílica as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de conhecê-la, né? Isso, inclusive eu estou responsável, né, diante de uma região, Que é a região linda Esperança, região, né, que composta de 46 paróquias, e no próximo dia 18 de outubro, Piotr, nós vamos fazer uma peregrinação. Peregrinação. Isso, então até aproveito para convidar, Sim. já que você me dá esse espaço, então os fiéis destas 46 paróquias, nós vamos ter às 8 horas, de 8 até às 15 horas. Nós prevemos então chegada lá às 8 horas, vamos ter uma pequena catequese, depois os que desejarem teremos modos diferentes de subida até lá, né? Isso das 8 às 15. Quem a pé, eu pretendo fazer a pé. Você um vai pedaço, fazer a pé? Olha que um maravilha. pedaço ali a gente, né, tem um patamar do platô, né? do platô. Então nós vamos fazer e vamos ter um momento de catequese e teremos um grupo de padres, estarei lá também. Depois vamos ter às 10 horas a celebração eucarística, não sei se está indicado ali o horário, né? E às 11 horas, melhor dizendo, a celebração eucarística com os fiéis. Depois vamos ter um tempo lá para visitação, né? Esse lugar, uma mística muito especial, né? Novo Amor fala essa arquitetura moldada pelas mãos divinas, né? Sem dúvida. E de fato é um lugar muito especial e que requer todo o cuidado nosso, né? O ouvinte aqui que estava acompanhando o Padre Wagner, viu o ardor com o qual o Padre Wagner falou desse cuidado, Sim. deste amor que temos àquele lugar, porque ali, seja pela a mística de um santuário, seja pelo seu valor mesmo como ecológico, né? Histórico. Então requer todo o cuidado e a Arquidiocese tem se empenhado em cuidar desse espaço. Mas reforço então os fiéis aí da região Esperança, né, deste grupo de paróquias, então no próximo dia 18 de outubro, então às 8 horas vamos começar lá, estando lá, nossa peregrinação, um momento especial. O Papa Francisco, neste ano da Esperança, convidou a que fizéssemos um pedaço, né, de caminhada a pé mesmo, né? É o sentido espiritual, nós que somos peregrinos, né? Indo para a pátria definitiva, que é o céu. Do ponto de vista simbólico, iremos fazer essa peregrinação. E neste ano jubilar, não é, Dom Otásio, nada melhor do que uma peregrinação. Perfeito, não é? Né? Inclusive se pessoas de outras regiões... Eu ia tocar nesse assunto. O senhor tem a região episcopal já definida, Nossa Senhora da Esperança. Perfeito. Mas quem quiser subir a Serra da Piedade com Dom Otásio, e muitas pessoas que estão nos ouvindo e vendo, podem ter esse desejo e vão ter. Como é que faz? Então, tem que entrar aí, tem que fazer inscrição, né? O próprio santuário, ele dispõe nas suas redes sociais, né, de um link que a pessoa se inscreve, mas será uma alegria, tá bem? Quem puder ir, meio de outras regiões, será muito bem-vindo. Então a programação é essa, né? Às 8 horas nos encontramos ali no platô, dali teremos uma pequena introdução, um momento de espiritualidade, vamos fazer a subida, catequese lá em cima e a Santa Missa. Então esse é o conjunto. Depois, visitação à própria Basílica, ao Santuário Basílica ali, Nossa Senhora da Piedade. Você que tem vontade de estar com Dom Otásio na Serra da Piedade, no site da Arquidiocese de BH, com certeza você vai ter todas as informações para saber como estar junto com a região episcopal Nossa Senhora, também com Dom Otásio. Nós queremos que você participe, né? Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança. Mas você que não é dessa região e tem vontade de ir, também pode, né, Dom Otásio? Pode ir. Tem uma beiradinha ali para mais um, né? Ah, sim. Nós tem um número sempre de limite de pessoas. Sim, é necessário por segurança. Indo mais 100, 200 pessoas não atrapalha. Vai ajudar. Aqui a nossa telespectadora Lucilene França diz o seguinte: como é bom escutar explicações com um cardeal teológico. Valeu muito e vale muito. Mas eu não sou cardeal. Cardeal ainda. Não, né? sou. A gente está aqui. A gente auxilia nessa essa imagem, sempre um bispo, né? Mas auxilio
aquele que é o nosso, o bispo desta igreja, o arcebispo Dom Valmor. Então nós colaboramos aí. Então o bispo auxiliar é essa extensão da presença do arcebispo, né, dada o tamanho, né, nós somos 5, né? Dom Joel, Dom Júlio César, Dom Nivaldo, Dom Edmar e eu, nós somos 5 bispos, que cada um em uma região específica, nós, digamos, alongamos os braços, o coração de Dom Valmor dentro da arquidiocese. Aquela corrige com cátedra teológica. Aí okay. Sim, também. Mas né? Obviamente, né, me sinto honrado, né, pela sua presença. Qual o nome da ouvinte? É Lucilene França. Deus te abençoe, Lucilene. Muitas graças na tua vida e da tua família. Muito bem, então nós vamos subir a serra com Dom Otásio, vamos continuar vivendo a experiência com ele no Cruz e Divã, que é um programa semanal, aos domingos, aqui na programação matinal, na parte da manhã, na TV Horizonte e na Rádio América. E agora nós queremos pedir, você que está nos acompanhando pela TV, pelo rádio, você que está no carro, né, nesse trânsito aqui de Belo Horizonte, que você receba a bênção de Dom Otásio. Eu gostaria de colocar em especial as pessoas que conseguiram contextualizar o nome para a gente aqui. No bairro Santa Isabel e a família, o Palmerindo. Colocamos em oração com Dom Otásio também a família Rocha Ribeiro e Santana da Rocha, Marlene Alves, seus filhos Marcos Vinícius, Tiago e família Ivani e Jonas, que estão nos acompanhando também no interior, Odete Pessoa e família, Maria Helena, Maria Elvira e Ivan Lima dos Santos, a Celeste Fernandes, no centro de Belo Horizonte, está no comércio, aí na capital nos acompanhando, Maria José e Marília, em Santa Luzia, Gilnária Nazaré, também nos acompanhando, a Elizabeth Abu Rachid, o Paulo César Costa, em Ouro Preto, também nos acompanhando, e Arlete Salles, que está nos acompanhando também na cidade de Sabará. 4 minutos para as 5 da tarde. Dom Otásio, um programa com o senhor é muito pouco, né? A gente pede desculpa se não conseguimos contextualizar tão profundamente a importância do seu programa nessa última hora. Eu queria colocar também aqui o pedido da nossa telespectadora, como é bom voltar às memórias e ouvir Dom Otásio falando de fé e de esperança. Olha que coisa boa. Qual o nome da ouvinte? Eu vou localizá-la aqui. Ah, tá bem. Alguns Perdão, ouvintes eu te faço. mandam pra gente a mensagem. Na afã de receber logo a bênção, né, Dom Otásio? O pessoal acaba esquecendo de mandar um nome. O nome. Tá aqui a Márcia Helena nos acompanhando. Ok, Márcia. Ok, Deus te abençoe. Momento de oração com o Senhor para que os telespectadores e os ouvintes possam receber essa bênção de Dom Otásio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então eu trago aqui para a gente uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus fala: não vos preocupeis quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E Jesus cita 2 exemplos para a gente. Olha os pássaros do céu. Eles não colhem, não têm celeiro, Pai cuida deles. Depois Jesus fala dos lírios do campo, as flores, que não sabem fiar, não tecem, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Jesus fala assim: se o Pai cuida dos pássaros, dos lírios do campo, não fará muito mais com vocês? Então nós nos sentimos cuidados por Deus. Você Amém. Que nos ouve, meu irmão, minha irmã, penso que um aspecto importante da vida religiosa, da vida cristã, como seres humanos, é saber que nós não somos frutos do acaso, né? Há uma mão não só poderosa, mas amorosa, que guiou nossa existência para que existíssemos. E os percalços, quem não os tem na vida, né? Os desencontros, até falhas, escolhas inadequadas, saber que Deus é tão bondoso e poderoso que Ele pode consertar isso. Tem uma palavra de Jesus onde um paralítico, né, estava há muito tempo deitado perto de uma piscina e Jesus fala: você quer ser curado? E ele dá uma desculpa: mas não posso chegar lá porque alguém chega. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado realmente? Então tomemos também nossa vida em nossas mãos e sabendo que ela já está nas mãos de Deus, do Pai que cuida de nós. Amém.
E peço então agora esta palavra no livro dos Números, a bênção de Arão, que esta bênção desça sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã e da tua família. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja propício. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Otácio, sua bênção mais uma vez. Deus abençoe, Piotr, com alegria. Terminamos mais um Falando de Vida, hoje com muita alegria de receber Dom Otácio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Você segue na programação da TV Horizonte com a edição do Rede Notícia, segunda edição, com Letícia Bessa e André Santos. Esse programa teve a produção de Ângela Moura e Maria Clara Correia, na trilha e mixagem Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e Fernanda Lousada, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, coordenação de jornalismo o Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno e na direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Ótima tarde, muito obrigado, que Deus abençoe. Segue o Rede Notícia, segunda edição.